Vamos lá, vamos ver o que o Iago está fazendo? É por isso que católicos romanos, que ortodoxos estão errados quando dizem que não há adoração sem sacrifício real. Eles estão errados quando dizem que louvores aos santos não constituem adoração. Eu sabia. Deveria estar falando mal dos santos e de Maria, né? Bom, vamos lá. Vamos explicar para ele então o que é latria, o que é dulia, o que é hiperdulia. Mas a gente vai explicar na Bíblia. Porque se o protestante falar assim, não, eu quero Bíblia, tá aí. A gente vai explicar na Bíblia e na história da igreja. Bom, a gente pode começar citando o credo niceno-constantinopolitano, que é exatamente a declaração da igreja católica falando que há um só Deus, em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os santos não são Deus. Aliás, a igreja católica ela combateu uma heresia que falava que Maria era divina, o coliridianismo. Pode estudar aí a história da igreja. Quem foi que acabou com o coliridianismo dentro da igreja? É exatamente a igreja católica. A igreja católica tem os 2 livros da Bíblia que mais fala de idolatria. Livros esses que o protestante arrancou da Bíblia deles. Baruque de Jeremias e Sabedoria de Salomão. São os 2 livros que mais condenam a idolatria. Será que é nós que não sabemos o que é idolatria ou protestantismo? Bom, assim como essa passagem aqui em cima, gente, olha que coisa mais linda. Para o protestante, ele vai rasgar essa passagem. A nossa presente tribulação, presente, né, aqui na terra, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno, de glória incomensurável. Como assim? Glória é somente a Deus. Rasga isso aí da Bíblia. A Bíblia está errada. Para o protestante, o povo estava idolatrando os apóstolos, aqui em Atos. Isso aqui é idolatria, gente. Eles estavam prestando louvor aos apóstolos. Isso é idolatria. Mas o protestante acha que os santos dividem a glória de Deus. Acha que os santos são rivais de Deus. O protestante acha que os santos roubam a glória de Deus. E é uma grande mentira isso. João capítulo 17, versículo de 22 a 23 vai dizer assim: eu e tu, Pai, somos um. Jesus conversando com o Pai. Eu e tu, Pai, somos um. Assim como eles também são um em nós. Por isso, Pai, dei-lhes a glória que tu me destes. Jesus falando para o Pai que deu para os santos a glória que o Pai deu para ele. Aí o protestante fala, mas esses são os santos vivos. Aqui já dá para ver que essa glória é eterna. Essa glória é eterna e incomensurável. Bom, vamos ver outras passagens da Bíblia que falam exatamente depois da morte. Quão rica e gloriosa é a herança que Deus reserva aos santos. Será que Deus reserva alguma herança rica e gloriosa aqui na terra? Claro que não, aqui na terra é perseguição. E é exatamente, essa perseguição aos santos que nos faz evidenciar a vida dos santos. Quando você evidencia a vida de um santo, você está iluminando o cristianismo e glorificando ao Pai. Mateus capítulo 5. Os santos são o sal da terra, a luz do mundo. O protestante fala, rasga essa passagem da Bíblia. É mentira, só Jesus é o sal da terra, a luz do mundo. Os santos são o sal da terra, a luz do mundo. A passagem é muito clara. Mateus 5 vai dizer assim, que ninguém coloca uma lâmpada ou uma vela debaixo de uma cama. A lâmpada e a vela é o santo. Se coloca num candeeiro, num candelabro, para que brilhe e ilumine toda a casa. A casa é o cristianismo. Você tem que colocar o santo num lugar de destaque para que o cristianismo seja iluminado. Mateus capítulo 5 ainda, versículo 16, vai dizer assim, que a luz de vocês, santos, brilhem, para que reconheça as vossas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Quando você reconhece as obras de um santo, quando você evidencia as obras de um santo, ele vai brilhar. E assim vai iluminar o cristianismo. E isso não é idolatria. Para o protestante é idolatria, para nós não. Mas a Bíblia nos conta mais de 34 passagens de honra, glória e louvor aos santos. Aliás, o próprio Cristo fala assim que a glória dele vem exatamente dos santos. João 17 ainda, versículo de 11 a 12, vai dizer assim, neles, Pai, eu sou glorificado. É justamente nos santos. Gente, imagina o cristianismo protestante. Ele arrancou todas as lâmpadas e as velas da casa dele.
Está tudo no escuro o cristianismo protestante, porque não tem exemplo de santo. Por quê? Os santos dividem a glória de Deus para o protestante. Não se pode falar bem do santo. Tem que falar só de Jesus e sua Bíblia, só Jesus e sua Bíblia. É desse jeito. Portanto, o protestante é aquele que eu não quero saber de anjo, eu não quero saber de santo, eu não quero saber de igreja. Para mim, só Jesus e sua Bíblia. Eu não quero saber de anjo, não. Anjo é uma porcaria que Deus criou. O protestante é desse jeito. Para ele é só Jesus e só a Bíblia. O restante que Deus criou para nos ajudar, né, nessa caminhada ao céu é uma porcaria. Então, na ânsia do protestante querer evidenciar Cristo, né, vamos evidenciar somente a Cristo, ele esquece de tudo que Deus fez para nos ajudar a chegar até Cristo. É exatamente isso. Ele diminui o Deus, ele diminui o Cristo. Porque quando você reconhece tudo que Deus fez para nos ajudar a chegar ao céu, você está glorificando ao Pai, você está engrandecendo a Deus. Agora, quando você retira tudo que Deus fez para nos ajudar a chegar ao céu, você está diminuindo a Deus. Portanto, mais de 34 passagens de honra, glória e louvor ao santo. Isso é bíblico, estou citando Bíblia aqui. E não é idolatria. Para nós católicos, o que é idolatria? É quando nós oferecemos ao Pai, né, a Deus Pai, o que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor? Será que o nosso canto? Para o protestante, o louvor vai salvar ele. Meu filho, cantar para Deus é um esforço humano, não vai te salvar. Ler a Bíblia é um esforço humano, não vai te salvar. O que te salva é o sacrifício de Cristo na cruz. E esse sim é o único culto de adoração a Deus Pai. O único culto de adoração a Deus Pai. E isso só encontra na missa. Hebreus capítulo 5, versículo de 1 a 3. Constituirei no meio de vós um sacerdote, um pontífice, capaz de oferecer dons e sacrifícios pelo pecado da humanidade. Nós oferecemos toda a Santa Missa, o sacrifício de Cristo a Deus Pai. O único ato que nos salva, o único ato de adoração a Deus Pai. Nós oferecemos o que a gente tem de melhor. E esse melhor não é nosso. É Cristo que fez por nós. É Deus que fez por nós, entregando o seu Filho único para nos salvar. Esse é o único ato que nos salva. Que a gente oferece toda a Santa Missa a Deus Pai. Não acredita em mim não, viu? Vai lá na igreja primitiva e vai ver se a igreja primitiva fazia isso. Oferecia o sacrifício de Cristo a Deus Pai, exatamente como expiação dos pecados e em adoração a Deus Pai. É fácil. No Antigo Testamento, como que se adorava a Deus Pai? Abel ofereceu o melhor sacrifício que Caim. Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. O sacerdote oferecia a ovelha perfeita, o animal perfeito. No Novo Testamento, nós oferecemos o sacrifício perfeito a Deus Pai. A ovelha perfeita, que é o próprio Cristo. A única igreja que faz isso é a igreja católica. Acho que aqui ficou bem definido, né? Louvor, honra e glória pode se dar ao santo também. Isso não é adoração, isso é engrandecer. Você pode dar a Deus também, você está engrandecendo a Deus, mas isso não é adoração. Adoração é quando você oferece o sacrifício de Cristo a Deus Pai. Então a diferença é enorme, né? Não é igual. Enorme. Nós não oferecemos o sacrifício de Cristo aos santos, nós oferecemos somente a Deus Pai. Você vai ver na história do cristianismo, né? Policarpo de Esmirna, lá no ano 100, as pessoas guardaram os ossos dele para celebrar ali a morte dele um ano, anualmente. E eles tocavam nos ossos dele como se tocasse nos ossos de Eliseu. 2 Reis, capítulo 13, versículo de 19 a 21, né? O eunuco caiu na cova de Eliseu e voltou à vida. Eles pegaram os ossos dos santos exatamente como relíquias para receber cura desses ossos. Assim como eles pegaram o lenço de Paulo, a sombra de Pedro curava, a estátua de cobra curava. É isso, gente. O cristianismo católico ele é bíblico. Já o protestantismo acabou com a